vereador Márcio Azevedo para que acompanhe o filho até a cadeira diante. Queria pedir ao vereador Roberto Berner para que acompanhe o pastor Ilka até na cadeira diante. Eu queria pedir ao vereador Dercy Baraneto para que acompanhe o futuro vereador Daniel Belisário até a cadeira diante. Como opera regimental, dou por aberto a presente sessão. Submeto ao plenário para apreciação, discussão e votação a ata da 31ª sessão ordinária, realizada dia 17 de outubro de 2016. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Favorável, sentar, sentar de intérprete. Aprovado por unanimidade a ata da 31ª sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das matérias incluídas no expediente. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 112 do Regimento Interno, o vereador que tiver interesse em manifestar sobre matéria lida deverá usar a palavra no pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores eleitos. Boa noite, público presente e aqueles que nos assistem via internet. Pauta da 32ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Cabanques, 24 de outubro de 2016. Prefeitura Municipal de Cabanques, ofício do Gabinete do Prefeito, de número 200/10/2016. Assunto: encaminha projeto de lei. Cabanques, 20 de outubro de 2016. Excelentíssimo senhor Arizano da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Cabanques. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o respeitosamente, vimos ter o presente solicitar expresso de Vossa Excelência, no sentido de que leve a deliberação do plenário desta respeitável Casa de Leis, o incluso projeto de lei, tratando da abertura de crédito suplementar na importância de R$ 133 mil, o qual objetiva a suplementação de categoria econômica junto à estrutura orçamentária da Superintendência de Água e Esgoto de Cabanques, SAESC. A suscitada suplementação se faz necessária para que a autarquia possa arcar com os compromissos assumidos junto à CPFL, evitando o parcelamento de débitos existentes. O assunto foi objeto de recente deliberação e aprovação por parte desta Casa de Leis e, agora, a Superintendência de Águas e Esgoto de Cabanques necessita suplementar seu orçamento para que possa emitir as respectivas notas 31 em favor da concessionária. Lembramos que não se tratam de recursos financeiros, mas tão somente de recursos orçamentários. Pedimos então que o incluso projeto de lei seja votado em regime de urgência para que possamos, o quanto antes, dar andamento à continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela Superintendência de Água e Esgoto de Cabanques. Sendo só para o presente momento, e ciente de poder contar com a valiosa colaboração dos novos vereadores que compõem esta Casa de Leis, agradecemos antecipadamente e o ensejo reiteramos os mais elevados votos de estima e devida consideração. Atenciosamente, Osmar Antunes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 44/2016. Discussão sobre a abertura de crédito suplementar e da outra
comunicar, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, de valor de R$ 133 mil, objetivando a suplementação de categoria econômica junto à estrutura da Superintendência de Água e Esgotos Carrantes, SAECO, em especial a qual se destinam recursos para a cobertura de despesa inerente ao consumo de energia elétrica por parte da autarquia, observados os seguintes desdobramentos: 03, Superintendência de Água e Esgotos dos Cavantes; 01, Serviço de Água e Esgotos; 01, Serviço de Água. Ficha 326, 3.3.90.39.00, ou do Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica, R$ 133 mil. Artigo 2º. Servirá de recurso para a cobertura do projeto de crédito o produto da anulação parcial de dotações orçamentárias no orçamento vigente da administração direta, observados os seguintes desdobramentos: 02, Poder Executivo; 01, Gabinete; 01, Gabinete do Prefeito e Dependências. Ficha 013, 3.3.90.19.00, ou do Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica, R$ 13 mil. Ficha 014, 3.3.90.46.00, auxílio alimentação, R$ 5 mil. 02, Secretaria Municipal de Administração; 01, Administração. Ficha 028, 3.3.90.36.07, estagiários, R$ 8 mil. 03, Secretarias Municipal de Finanças e Orçamento; 01, Finança e Orçamento. Ficha 040, 4.4.90.52.00, equipamentos e material permanente, R$ 2 mil. 09, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais; Obras e Serviços Municipais. 01, Obras e Serviços Municipais. Ficha 270, 4.4.90.51.00, obras e instalações, R$ 100 mil. Ficha 285, 4.4.90.52.00, equipamentos e material permanente, R$ 5 mil. 10, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 01, Esporte e Lazer. Ficha 297, 4.4.90.51.00, obras e instalações, R$ 5 mil. 11, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 01, Cultura e Turismo. Ficha 301, 3.3.90.30.00, material de costume, R$ 5 mil. Total, R$ 133 mil. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover as alterações necessárias junto às peças orçamentárias PPA, LCO, LOA, visando a fiel execução da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cavantes, 20 de outubro de 2016. Osmar Antunes, Prefeito Municipal. Queria pedir ao vereador Sebastião Bill para ele acompanhe em mais a peça do ordenamento.
projeto, se tratando de um projeto de urgência, eu pediria que fosse levado à deliberação para que no intervalo a comissão possa examiná-lo, né, para que nós possamos dar o nosso aprovar a nossa realização. Pode ser votado em primeira e única votação. Vou esclarecer muito mais. Coloque em plenário o pedido verbal da nova vereadora Maria Aparecida Costa para que o projeto de lei 44/2016 seja votado em única discussão e votação com os pareceres da comissão no intervalo. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Favorável sentado, sentados em pé. Aprovado por unanimidade o pedido verbal da nova vereadora Maria Aparecida Costa para que o projeto de lei número 44/2016 seja votado em única discussão e votação. Com parecer da comissão no intervalo. Projeto de lei número 45/2016. Cria o programa Adote uma Árvore no município de Cabandas,
foram lidos em plenário. O primeiro projeto de lei número 44/2016, qual dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e da outras providências, projeto de iniciativa do Executivo. Eu gostaria de deixar registrado que referido projeto será posto em votação nesta sessão, tendo em vista a urgência declinada pelo Executivo Municipal, e gostaria de fazer esse registro tão somente para comprovar que essa Casa de Leis sempre esteve à disposição do Executivo quando a matéria foi de urgência, quando o prefeito pediu socorro a essa casa para que pudesse fazer as suas contas em ordem, para que pudesse tão somente realizar os seus atos de forma efetiva. Essa Casa de Leis sempre esteve à disposição do Executivo no que tange aos interesses diretamente ligados aos cidadãos de Chavantes. Eu gostaria de deixar registrado que esse é um de centenas de projetos que aqui nós votamos em medida de urgência, é um projeto de centenas que nós discutimos, nos reunimos e verificamos a possibilidade para a votação imediata e a possível, acredito, aprovação. Segundo e terceiro projeto, senhor presidente, projeto número 45 e 46/2016, de minha autoria, trata-se a respeito de uma criação de projetos para talvez tirar um pouco da responsabilidade do Executivo no que tange a manutenção das vias públicas e as praças. Criar-se assim uma consciência ecológica dos nossos cidadãos. No entanto, eu friso que essa responsabilidade que cabe tão somente ao Executivo, ela não está sendo retirada. O que se faz com esses projetos é tentar criar-se uma consciência ecológica, tentar fazer com que o Executivo atual e o futuro criem uma parceria público-privada, uma parceria sadia, para que com tal situação as nossas pequenas, médias, grandes empresas assumam também a responsabilidade da manutenção das vias públicas. É de conhecimento de todos que referidas empresas têm por obrigação a realização de projetos sociais. Nós temos empresas de grande porte no nosso município, e essas empresas, até o presente momento, ou até o limite do meu conhecimento, não ajudam o município em absolutamente nada no que traduz a questão social. Nós temos o nosso bosque municipal, nós temos centenas de praças, a qual encontram-se algumas em abandono, e com o referido projeto, o poder público está apto a tentar realizar parcerias com essas empresas, a fim de tentar angariar recursos, gerando assim uma efetiva manutenção desse patrimônio público e desse patrimônio de todo o município de Chavantes. É só isso, senhor presidente. Eu também me inscrevi para falar, queria pedir autorização para falar daqui mesmo. Eu queria falar a respeito da Santa Casa. Com a Santa Casa nossa de Chavantes, ultimamente, como não teve o aumento do repasse que teve o servidor, que era para ajudar a Santa Casa ultimamente anda numa situação difícil. Queria aproveitar o futuro prefeito e os futuros vereadores para que na próxima gestão olhasse com mais carinho para a Santa Casa de Chavantes e não diminuísse a verba, para que não aconteça igual em várias cidades por aí, quando uma mulher quer ganhar uma criança, que a nossa cidade não faça igual as outras, que fica mandando para longe da cidade, e as mulheres sofrendo na estrada da vez, correndo risco até de ganhar o filho durante o trajeto de chegar na outra cidade. Então eu queria falar com vocês, para que no próximo mandato vocês olhassem com carinho para que isso não aconteça, porque tem muitos que só pensam em voto e acham que saúde não dá voto. E nós estamos aqui, não é atrás de voto, nós estamos aqui para o bem-estar da população. Todos vocês que olhem com carinho para essa parte. Muito obrigado. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, suspendo a sessão por 15 minutos.
Decorrido o intervalo regimental, solicito ao senhor segundo secretário que proceda à verificação do código, senhores vereadores. Antônio Marcos Agante Santinello. Presente. Ari Ramos da Silva. Presente. Dercy Vara Neto. Presente. Márcio de Jesus do Rego. Presente. Marco Aurélio Gonçalves Nóbrega dos Santos. Presente. Maria Aparecida Costa. Presente. Nestor José de Oliveira. Presente. Roberto Carlos Gaino. Presente. Sebastião Guilmo. Presente. Como colo ao mês do expediente, dou por reaberto a presente sessão, passando ao tratamento da ordem do dia. Projeto de Lei número 44/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e da outras providências no valor de R$ 133 mil. Submeto a plenária o projeto de lei número 44/2016 em única discussão e votação, com os parecer favorável das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Favorável sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei número 44/2016. Senhor presidente, não há mais matéria. Nada mais havendo tratar, passemos ao tratamento das explicações pessoais. Senhores vereadores, terão 1 minuto para as suas inscrições. Não, era só. Não, mas ele já assinou. Já dei para ele. Ah, esse aqui é outro. Esse. 107, né? Só carimbo. É, o carimbo você não. Ainda falta o ofício. Carimbo depois que possa assinar. Acho escrito fazer uso da palavra. Novo vereador Nestor José de Oliveira. A favor de dirigir-se à tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, vereadores, futuros vereadores aí do ano 2017 e 2020, e o pessoal que acompanha via internet. Senhor presidente, gostaria de parabenizar essa Casa de Leis, onde acatou o projeto de decreto legislativo número 1/2016, onde será concedido o diploma de honra ao mérito ao senhor José Rubens Morales. Seu Zezinho, mais conhecido por nossa cidade, é o autor da letra do hino a Chavantes, que no ano de 2016, que estamos,
precisamente no mês de setembro, completou 50 anos da existência do hino a Chavantes. Então, é um título merecedor a seu Zezinho, e parabenizar essa Casa de Leis pela iniciativa. O outro ponto, senhor presidente, que eu queria comentar, que não podemos deixar acontecer, como é de nosso conhecimento, o fechamento de nossa Santa Casa. Não vamos permitir que exemplos de cidades vizinhas venham a ser colhidos pelos nossos futuros representantes, executivo e os vereadores que aqui estarão representando. São exemplos que não se pode copiar. Menos festa de peão, mais recurso para a Santa Casa. Isso teria que ser o lema para os próximos governantes. Porque senão, temos que fazer convênios com outras cidades para socorrer a população. Como é de nosso conhecimento, aonde houve os fechamentos da parte de maternidade, os moradores estão sofrendo, né? Aí a prefeitura tem que ir atrás de convênios de Santa Casas que estão em cidades maiores, a exemplo, Ourinhos, Assis, Bauru, Marília, e aí o pessoal tem que ser deslocado para esses locais. Inclusive, ultrassom, né? Alguns exames aí que é do nosso conhecimento que a nossa cidade, ainda com a dificuldade que a Santa Casa e o posto vem se conduzindo, está atendendo as cidades vizinhas por ter deixado fechar algumas repartições lá de dentro da Santa Casa. É só isso aí, senhor presidente. Boa noite, muito obrigado. Acho que é escrito fazer da palavra o novo vereador Sebastião Guilmo. Por favor, dirigir-se à tribuna. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, aos vereadores eleitos que também acompanham essa sessão, as pessoas que estão presentes e todos aqueles que nos acompanham via internet. Senhor presidente, o que eu quero falar já foi votado, já foi aprovado, a respeito deste projeto de suplementação de verba de R$133 mil. Semana passada nós aprovamos um projeto de lei autorizando que o Executivo fizesse um financiamento parcelado em muitas parcelas a respeito da conta de energia elétrica da CPFL. Mas o que eu queria deixar registrado nesta noite, que consta em ata, senhor presidente, é que se o Executivo não fosse omisso, como tem sido desde o começo do mandato, nós não precisaríamos empurrar para o próximo mandato uma dívida de 30 mil, quase 30 mil reais por mês, que vai, com certeza, como uma doença que vai corroer, como uma ferrugem que vai corroer durante todo esse mandato, porque são parcelas a ser pagas e que não pode deixar atrasar. Sabendo que a conta de luz continua do mesmo tamanho ou maior, conforme virá os próximos aumentos aí. Então, se eles não tinham condições de pagar uma parcela de energia, agora vai ter que pagar uma parcela e mais a conta de energia e mais uma parcela do financiamento. Sendo que esta Casa de Lei, senhor presidente, votou no orçamento do ano passado, no seu orçamento anual, uma verba própria para que fosse gasto com a SAEC e que essa verba poderia estar pagando as contas de energia elétrica. Mas como o Executivo não cumpriu com o seu dever, só agora no fim do mandato vem pedindo para que nós possamos autorizar a suplementação de verba para fazer um socorro de última hora,
como diz o ditado, para sair por cima. Mas isso nós vemos que o município está padecendo. Nós sabemos que, se este ano foi difícil, o próximo ano não vai ser tão fácil. Porque nós continuamos devendo mensalmente o gasto da energia elétrica, mais uma parcela do financiamento. Sendo que, se o executivo não fosse omisso, ele estaria fazendo suplementação de verbas, como foi feito essa de hoje, o qual o nobre vereador, vindo a esta tribuna, disse que esta casa jamais votou contra qualquer projeto que auxiliasse o executivo. Esta casa não tem registro sequer nesses quase 4 anos de mandato, que alguma coisa fosse votado contrário ou fosse rejeitado em parte de suplementação de verbas. Mas o que aconteceu foi que eles perderam o controle, perderam a rédea do município e não conseguiam, então, ter dinheiro para pagar nada. A situação se tornou gravíssima, porque desde janeiro que não se pagam a conta de energia elétrica. Se eles tivessem olhado para a lei que foi criada, a SAEC, 2 coisas distintas teria que ter acontecido. Pagar em dias e cobrar a companhia para que ela fizesse os seus benefícios na redução de energia elétrica. Porque eu estive olhando no contrato que dizia que eles teriam que estar em dias, por um grande período, para depois entrar com a manutenção. Mas acontece que desde o começo, o executivo, tanto deste mandato que estamos quanto o passado, virou as costas para a dívida pública. Então, o que eu quero dizer aqui, senhor presidente, é que esta casa nunca foi omissa. E peço aos nossos nobres, que também estarão aqui a partir do dia 1º de janeiro, que vai ver que não é fácil estar nesse ponto aqui, porque a cobrança é grande, e muitas vezes a gente tem que falar um não. Mas nós não tivemos a coragem de falar não, em momento nenhum. Então, o que eu quero deixar registrado, senhor presidente, é sobre a omissão de uma dívida sendo arrolada para o próximo mandato, porque essa dívida não é do prefeito, essa dívida não é do vereador, essa dívida é do povo chavantense. Essa dívida, ela vai corroer parte de remédio, ela vai corroer outras coisas que o cidadão precisa muito, o qual paga os seus impostos. Vejo meus caros nobres chegar aqui e defender a Santa Casa, que tem que defender. Mas se não tivesse essa dívida, seria fichinha fazer um aumento, para que pudesse socorrer mais uma vez a Santa Casa, que será socorrido o tempo todo, não tem como voltar atrás. Porque se caso a Santa Casa vier fechar suas portas, será um caos para a nossa cidade, como nunca houve. A quantidade de gente durante o dia e a noite que busca socorro na Santa Casa, que estão ali, querendo ou não, tendo ou não tendo remédio na hora, se dá um jeito. Porque cada dor de cabeça, cada coisa que acontecer, tiver que levar o pessoal para fora de Chavantes, aí sim que a coisa vai ficar ruim. Porque nós paramos ali alguns momentos na Santa Casa e vemos a quantidade de gente que é atendido durante a noite, no dia. É um movimento, parece uma porta de supermercado. Então, o que eu quero dizer é que cada um de vocês, pode não dar para tampar o buraco, pode não dar para tapar, fazer uma rua, mas olha para o cidadão e fala para ele, você vai ter remédio, você tem condições. Porque o que nós queremos fazer é com que o nosso povo não venha padecer, que o nosso povo não caia no esquecimento, que o nosso povo possa, pelo menos, ter uma segurança. Olha, eu não tenho um salário bom, a maioria da minha família não tem emprego, mas se eu precisar de um pronto-socorro, se eu precisar de remédio, eu vou ter. Isso que nos faz ainda, que nos garante estar aqui em Chavantes.
como alguns lugares aí fora a situação é difícil. O nobre presidente diz que jamais queremos ver que as mulheres de Chavantes saiam nesses carros de saúde que falta gasolina, falta combustível na beira da estrada para ganhar uma criança lá fora. Aliás, que nem são bem atendidos em lugar estranho. Então, o que nós queremos, senhor presidente, é que, com certeza, as pessoas possam aqui, pelo menos, ter sossego e paz. Falando também acerca da segurança pública de Chavantes. Está começando uma coisa terrível. A semana passada a casa da minha filha foi arrebentada por dentro da casa. Não faz 90 dias, 6 meses no máximo, que ela acabou de consertar, fazer a casa já está precisando de trocar porta, janela e tudo. E hoje ficamos sabendo de mais coisas que aconteceu. Então tem que começar, quando o executivo ele anda com a cabeça olhando no dedão do pé, ele não consegue ver na frente as coisas que estão para acontecer. Isso tem que ter senso e observar e ver o destino, ver a cidade como anda, para que pelo menos tenhamos uma visão no dia do amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos vocês. Acho que é escrito fazer da palavra o novo vereador Dercy Baraneto. Por favor, dirigir-se à tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, o que me traz novamente a essa tribuna refere-se ao projeto de lei número 44/2016, conforme previsto, aprovado por unanimidade nessa casa. Gostaria, senhor presidente, de reiterar e fazer minhas as palavras dos nobres vereadores que me antecederam. Gostaria ainda, senhor presidente, de fazer algumas menções a respeito do projeto de lei que envolve a SAEC, projeto qual foi mencionado pelo nobre vereador Sebastião Guilmo, qual nós aprovamos o parcelamento. Conforme mencionado em sessões anteriores, a formatação de referido projeto cabe tão somente ao Executivo, ou seja, nós aprovamos para que o Executivo lidasse com a dívida da melhor forma possível. No entanto, o parcelamento foi sugerido pelo Executivo a essa casa, o qual nos pediu autorização. A questão da dívida, conforme já mencionado, é uma questão de gestão, o que não é muito difícil de supor o que vem acontecendo. Senhores, é muito importante que o Executivo Municipal, por meio deste projeto e por meio da formatação que será realizada para o pagamento dessa dívida, não exclua as obrigações da CPFL para com o município. Conforme mencionado, a CPFL deve obrigações para o município, ou seja, ela tem que trocar todo o maquinário que realiza o abastecimento de água e tratamento de esgoto no nosso município. Todo esse maquinário deve ser modernizado. Conforme já mencionado também, com a troca desse maquinário, nós já tivemos exemplos de cidades vizinhas, cito aqui a cidade de Ribeirão Claro. A economia de energia chegou a aproximadamente 30% a 40%, ou seja, não existiria dívida. Nós estaríamos com crédito com a CPFL. A menção da qual é necessário a Prefeitura Municipal estar em dia com as suas obrigações perante a CPFL, eu acredito que essa fundamentação por parte do Executivo não encontra respaldo, tendo em vista que a CPFL deve para o município de Chavantes, deve para o cidadão chavantense desde o início da criação. Ou seja, a autarquia foi criada no mandato passado, o qual, por meio da sua criação, não existia dívida. E não existindo dívida, a obrigação deve ser cumprida pela CPFL. Em nenhum momento, a administração anterior, da então prefeita Ana Alonso, tomou qualquer providência. Mesmo esse humilde vereador que vos falam, cobrando.
O mandato se passou, nós estamos neste mandato, e incansavelmente eu venho pedindo ao Executivo para que tome providências extrajudiciais ou judiciais. Em nenhum momento nós tivemos respostas documentadas pelo Executivo por que não fez. Estivemos em reuniões, cobramos os representantes da CPFL, o qual não nos deu qualquer esclarecimento a respeito da efetividade do cumprimento das suas obrigações. E o prefeito também não nos deu qualquer resposta, o porquê não executar o que é de direito do município de Chavantes. Assim, senhores, referida à dívida que possivelmente irá se arrastar para um próximo mandato, não existiria se a gestão fosse um pouco mais efetiva. É necessário nós termos um executivo atuante e que determine ao seu departamento jurídico que promova as execuções e as ações judiciais cabíveis para que assim defenda o cidadão chavantense. O que mais me incomoda é que se o cidadão chavantense não cumpre com as suas obrigações, por um mínimo que seja, ele é executado, judicialmente ou extrajudicialmente. Resumindo e dando exemplos, se um cidadão chavantense não paga a sua conta de água ou o seu IPTU em dia, ele é acionado judicialmente ou extrajudicialmente e é posto o seu nome em dívida ativa. Por que não fazer isso com a CPFL, que tem dinheiro para arcar com as suas obrigações? Senhores, é de conhecimento de todos, a CPFL nos deve, e por que não acioná-la judicialmente? Até hoje, eu me pergunto isso, e acredito que vou perguntar até o final do mandato. E o que mais me incomoda é que nós, como vereadores representantes do povo, não temos a caneta, não temos o poder para tomar a referida providência, que estamos pedindo, incansavelmente o Executivo não realiza. Então, eu deixo mais uma vez o recado ao Executivo atual e aproveito o ensejo de deixar o recado publicamente ao futuro prefeito, para que caso o prefeito atual não faça e não tome as providências até o dia 31 de dezembro, assim faça o futuro prefeito em prol dos direitos e dos benefícios do cidadão de Chavantes. É só isso, senhor presidente. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de novembro de 2016, às 20 horas, no recinto da Câmara Municipal de Chavantes, para tratarmos de assunto em pauta. Dou por encerrada a presente sessão.